que o óleo de lavanda e de copaíba podem agir no nosso sistema endocannabinoide? E se sim, como que isso acontece? Bem, se você quer saber a resposta para isso, fique aqui com a gente. Eu sou Eliana Rodrigues e esse é mais um Canabinal, o programa de notícias científicas sobre os canabinoides. Nós já vimos anteriormente que os canabinoides, tanto os endocannabinoides quanto os fitocannabinoides, quanto os sintéticos, agem no nosso sistema endocannabinoide. Mas será que só eles agem no nosso sistema endocannabinoide? A resposta é não. Sabemos que dentro da planta cannabis sativa nós temos muitos tipos de compostos químicos, para além dos fitocannabinoides. Nós temos terpenos, nós temos compostos nitrogenados, nós temos aminoácidos, nós temos flavonoides. E eles também podem agir, eles também podem modular esse sistema. Mas se a gente for olhar agora apenas para os terpenos, que é um desses tipos de compostos químicos presentes na cannabis sativa, nós vamos perceber que, por exemplo, dentro então da planta, nós temos aí o humuleno, terpinoleno, linalol, né? São alguns dos terpenos que estão presentes na planta. E dependendo do tipo de terpeno que tem na variedade agronômica da planta, eu vou ter um cheiro particular. Por quê? Porque os terpenos são os principais constituintes dos óleos essenciais, eles são os responsáveis, uma das funções, claro, de dar o aroma, de dar o cheiro às plantas. No caso da cannabis sativa, não é diferente. Então, os terpenos são uma classe de compostos químicos que tem na cannabis sativa. Uma outra classe química são os terpenofenóis. Quem são eles? São os fitocannabinoides. Então, os fitocannabinoides, eles têm essa característica química, ou seja, eles têm um grupo de terpenos também, mas junto eles também têm um grupo de fenóis, que amplifica, então, a sua possibilidade de atividade, né? Ocorre que tanto esses terpenofenóis, que são os fitocannabinoides, quanto os terpenos, né, que estão presentes nos óleos essenciais aí da planta, eles estão juntos, misturados dentro do que a gente chama de resina. Formam a resina, na verdade. Resina é isso, né? E essas resinas, elas estão alojadas aonde? Em tricomas, nessas glândulas que revestem, então, as flores femininas da cannabis sativa, algumas folhas, alguma parte do caule também, em menor concentração, mas também está presente lá. Então, do ponto de vista químico, nós temos essa grande variedade. E não só os fitocannabinoides, endocannabinoides e os sintéticos atuam no sistema, mas esses terpenos também atuam, né? E é isso que a gente vai ver hoje. Ah, mas será que só os terpenos que vêm da cannabis sativa que podem atuar no sistema endocannabinoide? A resposta é não. Terpenos que vêm de outras plantas também podem atuar e atuam. E não só terpenos, polifenóis, que são flavonoides ou isoflavonas, alcaloides, de outras plantas podem sim ou se ligar aos receptores endocannabinoides e ou modularem esse sistema, trazendo benefícios à saúde. Então, daí surge um novo conceito de fitocannabinoide. Ora, se eu tenho ligantes exógenos, ou seja, princípios ativos de fora do meu corpo, que vêm de outras plantas, que se ligam aos receptores canabinoides, então ele também é um fitocannabinoide. Então, alguns autores consideram também essas plantas, né, que se ligam ao nosso sistema endocannabinoide, como fitocannabinoides. Já outros se referem a elas como ligantes exógenos, como eu falei. E outros ainda como canabinomiméticos. Então, voltando aqui para o assunto, para o novo conceito de fitocannabinoide, é qualquer derivado de produto natural com estrutura química similar aos canabinoides e ou capazes de agir no sistema endocannabinoide. Bem, eu vou usar aqui a palavra canabinomimético para me referir a essa nova classe, tá? Vou tomar essa liberdade. Bem, nesse esquema que a gente está vendo aí, de Vago et al. De 2022, fica muito claro, então, como é que esses terpenos podem agir tanto nos receptores CB1, quanto no receptor CB2 do sistema endocannabinoide, mas também podem modular, né, as ligações
dos endo ou fitocannabinoides nesses receptores, como potencializando, por exemplo, o seu efeito, que é justamente o efeito entourage. Então, é como que os terpenos podem atuar nos receptores de modo a amplificar a atividade daquele canabinoide que vem de planta ou do próprio corpo que está agindo ali. Né? Isso é que é o tal do efeito entourage, o efeito comitiva, como a gente conhece em português. Né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui deles, vamos ver algumas plantas. Né? Por exemplo, nesse outro esquema aqui, é possível ver o beta-carofileno, que é um tipo de terpeno, que está presente em diversas plantas, atuando como agonista do receptor CB2. Então, nesse esquema de Rachiesh et al. De 2021, a gente vê várias plantas, então a pimenta do reino, o orégano, o alecrim, para além da cannabis sativa, ativando esse receptor e causando uma cascata de reações celulares. Sabemos também que esse receptor, ele modula o sistema imune. Uau! Então, nós vamos ver aqui nesse outro esquema que várias outras plantas, atuando nesse receptor, são responsáveis por atividades antimicrobiana, antibacteriana, anticâncer, antifúngica, analgésica, tem propriedades de mediador anti-inflamatória, inibidor da acetilcolinesterase. O que significa isso? Significa que quando eu inibo a enzima que degrada a acetilcolina, eu aumento a disponibilidade da acetilcolina na fenda sináptica. E com isso, por exemplo, eu posso ter um impacto positivo sobre a memória, entre outras coisas. Quando a gente fala de melhorar a memória, logo nos vem à mente os pacientes com Alzheimer. Né? Bem, vejam as outras plantas que com seus compostos químicos estão envolvidos, então, nesse agonismo, nessa atividade do receptor CB2. Então, a gente tem aqui duas plantas que têm os compostos N-alquilamida, que são os responsáveis por esse agonismo, tanto do jambu quanto da equinácea, né? E outras duas plantas que têm beta-carofileno, como nós já falamos. Então, a copaíba, por exemplo, e a pimenta do reino, né? Agem também como agonista. E, finalmente, a rutamarina, que é extraída da arruda, que também tem essa ação. São só essas plantas? Claro que não, mas essas são as que até agora foram estudadas. Já outras plantas, que também podem ser consideradas canabinomiméticas, agem no receptor CB1. E sabemos também que esse receptor está muito conectado com questões de ansiedade, de depressão. E olha que interessante, até pouco tempo atrás, a gente sabia que flavonoides e óleos essenciais eram os grandes responsáveis pela atividade ansiolítica, porque agiam, por exemplo, no sistema GABAérgico, né? E hoje a gente sabe que também essas plantas, esses terpenos presentes nesses óleos essenciais, também agem no sistema endocannabinoide com a mesma atividade. Né? Então, olha quanto que a gente avançou aí na psicofarmacologia, né, de uns tempos para cá. Então, da mesma forma, aqui as plantas elas também agem de diferentes formas no receptor CB1, não é tudo igual. Né? Então, por exemplo, a equinácea ela é um agonista fraco do receptor CB1, né? Enquanto a pipermetisticum, que é a cava-cava, por meio da cavalactona, a gente tem esse efeito de agonismo mesmo já do CB1. Né? Já a Salvia divinorum, por meio da salvinorin A, que é um diterpeno, ela afeta esse receptor, mas indiretamente. O mecanismo é desconhecido até agora. Né? E a Artemisia absinto, que a gente conhece como losna, Artemisia, ela tem essa cetona que se chama tujona, que ela tem baixa afinidade pelo CB1, mas está aqui no esqueminha. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, para além dos canabinoides endo, fito e sintético, que vocês podem ver aí no esquema, os canabinomiméticos também agem nesse receptor CB1. Olha que incrível, né? Já outros canabinomiméticos, eles aumentam a disponibilidade do principal, do mais estudado endocannabinoide, que é a anandamida. Como que faz isso? Bem, eles inibem a enzima que degrada este endocannabinoide, que é a FAHH, amida hidrolase de ácido graxo. Ora, se eu inibo quem degrada algo, no final das contas eu vou ter o quê? Um aumento da disponibilidade dessa substância,
que é o tal do endocannabinoide anandamida, né? Então, em certas circunstâncias, pode ser muito benéfico, muito interessante aumentar a sua disponibilidade no sistema. Então, nós temos aqui a lavanda, é uma das plantas que tem esta atividade. A Camellia sinensis, que é o chá da Índia, ela também. Por quê? Porque ela tem esse camperol, como eu disse, esse flavonoide. E a soja também, ela tem a ginesteína, que é uma isoflavona, que também possui essa atividade. Então, respondendo à pergunta que deu tema a esse episódio, sim, ambos os óleos essenciais, tanto de lavanda quanto de copaíba e muitos outros que a gente viu aqui, eles interferem sim no nosso sistema endocannabinoide de diferentes formas, né? Podendo agir de forma benéfica, dependendo sempre da forma de uso, como a gente já vem falando aqui. Vimos também que são várias chaves exógenas, ou seja, várias chaves que abrem esse nosso sistema endocannabinoide, essas fechaduras, né? Que vêm de plantas que estão fora do nosso corpo, não tem nada a ver com a gente. Então, podem ser terpenos, podem ser alcaloides, podem ser flavonoides, que vão girar essa nossa fechadura interna aqui, né? Hoje, existem sprays à base de copaíba, de lavanda, de algum desses terpenos, mais o PEA, para promover atividade ansiolítica e hipnótica. Mas você sabe o que é o PEA? Não sabe? Então fica com a gente. Ativa o sininho aí, se inscreva no nosso canal para que você possa receber a notificação. Porque vou lançar um episódio novo só falando sobre o PEA e como que ele impacta no nosso sistema endocannabinoide. Não perca!